Não, por exemplo, você já matou? Você já roubou? Você já mentiu? Por isso que tem muita gente depressiva, muito adolescente, né? Depressivo. O nível de ansiedade tá uma coisa enorme. Isso todo pai deveria saber. Todo pai e toda mãe. Olá, como vocês estão? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que vocês vão gostar muito. Nós vamos falar sobre os adolescentes, como eles começam a usar drogas, por que eles começam a usar drogas, como os pais veem isso e o que os pais podem fazer para ajudá-los. Esse nosso vídeo aqui é um vídeo que faz parte daquela série de vídeos onde vocês estarão me conhecendo. Logo em breve nós vamos lançar o nosso curso, que é um curso que nós vamos falar sobre técnicas e manuseios específicos para tratar o dependente químico, o depressivo, o ansioso, né? Com eficácia, de uma forma empática, de uma forma humana, onde sem preconceitos nós vamos tratar desse assunto com leveza, né? Com clareza, mas também com técnica, né? Com técnica e com um manejo muito interessante. Nós vamos ter vários cases. E essa coisa de tratar o adolescente, né? Existem psicólogos, inclusive, que não gostam nem muito de lidar com adolescentes e tal. E realmente é difícil. Dentro de uma clínica, por exemplo, clínica que trabalha com dependente química, os adolescentes normalmente são os que dão mais trabalho. Então a gente vai entender um pouco sobre os adolescentes hoje, como a gente faz esse tratamento, como eles começam a usar droga, por que eles são assim, né? Antes de mais nada, deixe o seu like, me sigam nas redes sociais, ative o sininho para você receber toda semana os meus vídeos. Vamos continuar com os nossos papos aqui constantemente, tá bom? Voltando a falar sobre os adolescentes. Existem alguns psicólogos, alguns filósofos, pessoas que estudam adolescência, né? Que chegam a dizer que a adolescência é uma fase patológica, inclusive, que a adolescência é uma doença, né? Vamos dizer assim. Realmente é a fase mais complicada do ser humano. Bem complicada mesmo. Então vamos começar falando sobre o adolescente. Quando é que o adolescente se percebe adolescente? Quando é que ele chega na adolescência? A puberdade. Nasceu pelo genital, no menino, na menina, pronto, já sou um adolescente, já consigo fazer filho. E aí vem toda uma necessidade de transformação muito grande. E essas transformações, elas ocorrem no aspecto físico e no aspecto psicológico. Antigamente, os primeiros contatos que se tinha com o álcool e com a droga, né? Antigamente, quando eu falo, é nos anos 50, anos 60, até nos anos 70, né? O primeiro contato que tinha ocorria por volta dos 18 anos, quando a pessoa entrava para a faculdade, né? O ambiente da faculdade era um ambiente mais à vontade, né? Tinha gente que fumava maconha, tinha gente que bebia muito, né? Que fazia muita bagunça, que saía da faculdade e ia para as festinhas, né? Só que hoje em dia isso não acontece mais. Até mais ou menos uns 10 anos atrás, as pesquisas diziam que era a partir dos 14 anos, né? E hoje em dia a gente vê muito adolescente com 9, 10, 11, 12 anos que já começaram a usar drogas e que também estão bebendo, né? Aí você vai dizer assim, mas você está chamando uma pessoa de 9 anos adolescente? Vai depender muito, cada sujeito é de um jeito. Com 7 anos de idade, ele já tem a personalidade formada. A partir daí, o desejo de ser adolescente, o desejo de ter desejos maiores do que os desejos que ele tinha quando ele era criança, nascem com muita rapidez. A principal tarefa do adolescente é a construção da identidade própria, da sua imagem e o seu papel
dentro da sociedade. Então, essa é a principal tarefa dele. Muitos adolescentes, quando são bem orientados, quando são bem conduzidos pelos pais, conseguem fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma honesta, né? Embora tenha muitos sintomas da adolescência, né, que vocês vão ver daqui a pouco, tem o transtorno de conduta, embora tenha tudo isso, mas ele às vezes consegue com um equilíbrio bacana. Mas hoje em dia as interações sociais criaram uma dificuldade muito grande do adolescente passar da infância para a vida adulta, tendo uma adolescência equilibrada. Hoje em dia praticamente não existe mais esse equilíbrio na adolescência, nessa fase adolescente. E ainda bem que eu usei a palavra praticamente, né? Porque ainda existe os que conseguem, mas com muita dificuldade. No geral, os adolescentes possuem uma variação de humor muito grande, uma preocupação muito grande com a aparência e um constante conflito com os pais. Por que constante conflito com os pais? Porque, como eu disse lá em cima, a principal tarefa deles é a construção da sua própria identidade. Só que não dá para ele construir uma identidade baseada em nada. Ele vai basear no que ele recebeu em casa. E para ele construir a dele, ele tem que começar a ser contra o que ele recebeu em casa. É normal que isso aconteça. Tem que ser assim. E isso é uma tarefa inteligente, mas esse normal também tem que ser equilibrado. Na verdade, qual é o conceito de normalidade para qualquer ser humano? Eu não sei como é que a gente mede uma normalidade. Aí você fala assim para o outro, você é normal? O outro fala assim, mas o que é normal? Então, normalidade a gente mede pelo que a gente não tem. Então, por exemplo, você já matou? Você já roubou? Você já mentiu? Não. Então você é normal. Você já mentiu? Já. Mas você se arrependeu? Já. Você continua sendo normal. Mesma coisa são qualquer tipo de comportamento. Dentro de um aspecto psicológico, a normalidade é qualquer sujeito neurótico. Ele não teve uma psicotropia, não entrou em psicose, não teve surto, ele continua sendo normal. Então existe esse comportamento de conduta, essa conduta que ele tem, que a gente chama de transtorno de conduta, relacionado com o embate que ele tem com os pais, isso é normal no adolescente e nós precisamos entender isso. Para que haja uma afirmação da personalidade, o adolescente vai passar por uma fase de oposição e de negativismo a tudo que vem da família. As ordens, as crenças, os costumes, os comportamentos familiares, ele sempre vai ser opositor a tudo isso. Os meninos sempre procuram demonstrar uma imagem de segurança, de força, de superioridade. Isso é generalizado, tá, gente? Os meninos são assim e as meninas, elas sofrem grandes influências psicológicas muito grandes por causa da menarca. Aconteceu a menarca, menstruou pela primeira vez. O nível de problemas psicológicos, digamos assim, aumenta muito mais mesmo, né? Isso aumenta muito, vai aumentando cada vez mais devido ao convívio social, devido ao convívio familiar, a escola, os amigos. Por quê? Porque todo o ambiente social dele vai aumentar. Ele já tem tudo aqui dentro armazenado que ele recebeu do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, né? E também ali na fase infantil. Mas como ele precisa construir e garantir, né, o espaço dele no mundo, né? E então ele tem que firmar a personalidade dele. Então ele vai procurar outros guetos, vai procurar outros sistemas sociais para ficar se comparando. E ele vai ter que passar por essa experiência, porque senão ele não vai crescer. Ele não vai crescer. E aí, se ele não for bem conduzido, ele vai parar em vários lugares complicados, como pode também parar em vários lugares bons. Vai depender muito da forma como ele foi educado, conduzido, orientado, psicologicamente admoestado, digamos assim, na infância dele, né? Eles têm muitas dúvidas, sabe, ligado à religião, à espiritualidade, né? Porque, na verdade, eles pensam muito em autonomia. Eles querem se sentir adultos.
querem ter opinião própria, querem falar, querem tentar se expressar de um fundo que ele diz: isso é meu, eu sou original, eu sou assim, eu vou viver assim a vida toda. Mal sabe ele que daqui a pouco vai mudar tudo de novo, né? Então eles não admitem nem um pouquinho, muito difícil admitir a existência de poder superior, tipo Deus, religiosidade, espiritualidade. Não, né? E às vezes, quando chegam a esse ponto, eles chegam baseados em utilizar algum tipo de substância que vai acalmar aquela perturbação da adolescência, e daí eles levam isso muito para a espiritualidade. Por exemplo, um grande exemplo que a gente pode dar disso, falar sobre isso, antigamente, hoje em dia ainda existe. Eu não sei como é que está funcionando hoje em dia, mas antigamente uma coisa que se fazia muito na praia, na montanha, o luau. Ia todo mundo para usar droga e para fazer meditação. Misturado com yoga, misturado com sexo, misturado com álcool. Então, isso não é espiritualidade. Isso é uma forma de achar que é uma diversão, só isso. É importante ressaltar que muitas dessas características específicas sempre estarão influenciadas pelo meio, pelo entorno, pela cultura, pelos conceitos estabelecidos, pela sociedade em geral. Vocês já podem imaginar a dificuldade que está para esse adolescente hoje em dia construir a personalidade própria dele, né? Com essa quantidade enorme de informação e de cobrança que existe nas redes sociais. Você já pode imaginar como eles se sentem perdidos, muito perdidos. Por isso que tem muita gente depressiva, muito adolescente, né? Depressivo. O nível de ansiedade tá uma coisa enorme, 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 né? As ideações suicidas, o uso de substância, tudo isso aumenta e aumenta muito, de uma forma bastante potencializada, né? Que dificulta muito a vida do adolescente. E hoje em dia ainda tem mais um outro problema que essa própria sociedade impõe. Cronologicamente, digamos assim, o sujeito fez 21 anos, 22 anos no máximo, que é quando se dá a formação, finaliza a formação do sistema nervoso central. Quando se dava isso, a pessoa entrava para a fase adulta, né? Mas hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia a gente vê pessoas com 30, 35 anos que ainda têm um movimento adolescente, que ainda estão tentando criar a sua própria identidade, mesmo com essa idade ainda, né? Que apenas vai uma informação para vocês. O sistema nervoso central, ele fica bem aqui, ó, sabe? Onde a gente fala assim, olha, a moleira da criança, toma cuidado. Pois é, ali dentro daquele sistema nervoso central é onde existem as ligações sinápticas, é onde existem os hormônios mais importantes para a elaboração da formação biológica do ser enquanto adulto, né? Então, ali dentro nós temos a dopamina, que é o prazer, a serotonina, que são as emoções, a noradrenalina, que é lutar ou fugir, e às vezes fugir é a opção correta, e o GABA, que é você dormir e acordar. Veja bem, tudo isso que eu falei está completamente descompensado hoje em dia. O prazer, a emoção, as decisões, que é lutar ou fugir, e a questão da insônia assola. Tudo isso é um grande problema para o adolescente, que também é para o adulto, né? Mas vamos continuar falando do adolescente. Todas essas questões, elas serão minuciosamente tratadas dentro do nosso curso. Assista o vídeo até o final, deixe o seu like, ative os sininhos, se inscreva, mande seus comentários, sugira assuntos interessantes para que a gente possa desenvolver esses assuntos para vocês, né? Siga nas redes sociais. É importante ressaltar, então, de uma forma contundente, que a sociedade de hoje em dia, da forma como ela está sendo constituída e da forma como ela funciona, né, ela está até certo ponto prejudicando muito a formação desse adolescente, né? Existe uma coisa chamada transtorno opositor e transtorno de conduta. O transtorno opositor, o transtorno desafiador, é um pouquinho diferente do transtorno de conduta. O transtorno opositor, o transtorno desafiador, ele aparece mais na criança.
A criança se opõe, desafia. Agora, ela se opõe, ela desafia verbalmente, né? Porque ela é criança. Quando ela se torna adolescente, esse transtorno continua sendo opositor, continua sendo desafiador, mas ele vem como um transtorno de conduta. Por quê? Porque aí ela tem atitudes para demonstrar que ela está se opondo, que ela está desafiando. Essa é a grande diferença, é o diferencial do comportamento do adolescente. Ele precisa formar a identidade dele e ele utiliza tudo que ele já recebeu na vida e vai utilizar a técnica, digamos assim, do transtorno opositor, do transtorno desafiador, através da sua conduta. Eu acho até interessante porque eu vi um dia desse uma marca de uma roupa para adolescente que chama Conduta. Eu achei muito interessante. O transtorno desafiador opositivo é um padrão recorrente negativo. É um padrão recorrente negativo e assim, esse padrão, ele é... Por que ele é negativo? Porque ele vai estar sempre em cima de uma figura de autoridade. O adolescente, ele não vai ter um transtorno de conduta e nem um transtorno opositor com o sujeito da mesma idade dele, não. Ele vai estar em cima de alguém que demonstra autoridade. Ou para o pai, ou para a mãe. Na escola, hoje em dia, como a gente vê isso? Muito. Existe uma incidência muito grande desse tipo de comportamento no ambiente escolar. Aí você vai perguntar assim, tá, mas como é que a gente pode fazer isso? Isso, todo pai deveria saber, todo pai e toda mãe. Infelizmente não sabe assim, digamos, tecnicamente, mas empiricamente sabe. Tem lá a intuição, tem aquela coisa de pai tem que falar isso, mãe tem que se comportar assim e tal. E isso meio que inconscientemente, automaticamente, vai ajustando. Só que a incidência do meio social hoje em dia é muito grande. Então, o pai e a mãe precisam estar bem preparados para isso. Eu sei que é difícil, mas precisa. Aliás, pode até ser um outro assunto aí de um outro vídeo, se todo mundo que casa hoje em dia está preparado para casar, né? A gente precisa pensar um pouco nisso tudo. Não vou nem dizer casar, vamos dizer ter filhos. Se está todo mundo preparado para ter filhos. Porque ter filhos é uma coisa, ser pai é outra coisa. Ter filhos é uma coisa, ser mãe é outra coisa. A gente precisa pensar sobre isso. Eles violam os direitos das pessoas repetidamente, sem nenhum sinal de irritação. Por quê? Porque esse é a prática do adolescente. Eles vão violar totalmente os direitos dos outros, os direitos da família, os direitos do pai, os direitos da mãe, vão se opor, vão desafiar e vão ter comportamentos para realmente violar aquilo, porque ele acha que ele vai criar uma moral própria, uma ética própria, uma ideologia própria, digamos assim. Esses transtornos de conduta, para vocês terem uma ideia do que eles realmente são, por exemplo, às vezes a gente já ouviu falar muito sobre, mas a gente não sabe que aquilo é um transtorno de conduta. Por exemplo, bullying é um transtorno de conduta, intimidação de autoridades é um transtorno de conduta, agressão física, uso de objetos para ferir os outros, maus tratos com animais, roubos, violações sexuais, danos dos materiais públicos e as violações graves da lei e das regras, né? Por exemplo, adolescente que vai dirigir sem ter carteira de motorista, adolescente que acabou de tirar uma carteira de motorista, mas que não respeita o sinal de trânsito, não respeita o limite de velocidade, adolescente que sabe que não pode comprar cigarro ou comprar álcool porque ainda não tem 18 anos, mas vai lá e quer ganhar no grito. Isso é conduta de adolescente, que a gente chama de transtorno, né? Porque se você tivesse essa regra, né? Eu me lembro muito bem quando eu era criança, meu pai dizia assim pra mim, vai lá no mercadinho que tinha lá perto de casa comprar cerveja pra mim. Ele ligava e falava, ó, meu filho tá indo, ele é menor, mas você pode vender, viu? Pronto, né? E eu entendia. Eu estava ali com a autorização dele, né? Hoje em dia ninguém nem pensa nisso. Isso é uma violação de conduta. A manifestação desse desvio de conduta normalmente começam a se manifestar entre os 7 anos e vão até os 15 anos de idade, mais ou menos. Mais ou menos. Cada um é de um jeito. Depois que
quando vai chegando mais perto da idade adulta, vai mudar um pouquinho, porque começa a priorizar alguns detalhes, né? Por exemplo, 17, 18, 19 anos, já arrumou um namorado, já arrumou uma namorada, aí começa a priorizar algumas coisas, tipo, eu quero ter um relacionamento, eu quero casar, eu quero ter filho, ou então prioriza, eu quero entrar para a faculdade, eu quero arrumar um trabalho, né? E tem também os que não querem fazer nada, que ficam ali naquele computador o tempo todo assim, porque todo esse transtorno de conduta gera também isolamento, um isolamento enorme que a gente vê muito, né? Hoje em dia, o adolescente, a maioria dos lares, né, eles vivem dentro do quarto deles, né? Eles não têm aquela interação. E isso traz graves danos para a saúde mental dele, né? Prejuízos na vida social, prejuízo na vida acadêmica, prejuízo cognitivo. Então ele precisa ser bem orientado. No início, esses sintomas podem ser leves, né? Como, por exemplo, mentir, faltar aula, né? Cabular aula, não ir. Depois vão se tornando mais sérias. Agressões físicas podem acontecer e às vezes chega ao uso de drogas, né? Hoje em dia, devido a essa socialização toda que existe, é muito difícil um adolescente não experimentar a droga. E quando eu falo de droga, eu não estou falando só de maconha, cocaína, eu estou falando principalmente de álcool. Se você conhecer algum adolescente que não gosta de beber, faça um comentário no meu vídeo, por favor, tá? Faça isso. Crianças e adolescentes com transtorno de conduta também manifestam com mais frequência outros tipos de transtorno mental, tá? Como TDAH. Veja bem, o TDAH, ele é uma doença, né? Um transtorno, um déficit, que acontece muito em criança. Mas a criança tem que ter aquela hiperatividade para poder ser criança. E depois, quando ele traz muito daquilo para a vida adolescente, às vezes ele potencializa e chega nesse diagnóstico. Aí ele realmente tem. Na verdade, ele tem sintomas. Para a psicanálise, o sintoma é a doença. Então, se ele tem sintoma de TDAH, posso dizer que ele tem TDAH? Até posso, mas a gente vai tratar o sintoma, né? A doença é só um nome. Ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno obsessivo compulsivo, tem um vídeo meu aí falando sobre isso direitinho. É o principal transtorno que leva o sujeito a utilizar substâncias psicotrópicas, tá? E aí, o uso de drogas, ela vai ser caracteristicamente marcante na vida desses jovens de hoje em dia. Não tem como. Tem mais algumas características aqui do adolescente que é muito bom que todos vocês saibam. Se tem um adolescente assistindo o vídeo, presta atenção nisso. Se tem um psicólogo que quer entender mais sobre isso, preste atenção. Você que é pai, você que é mãe, prestem atenção e vá até o final. Umas características psicológicas assim bem interessantes. Busca de si mesmo e da identidade. Então todas as mudanças físicas, as mudanças mentais, as expectativas que ele tem da sociedade, sempre uma situação nova a ser vivida. Ele procura o tempo todo uma situação nova, porque ele acha que aquela personalidade que ele está formando para ele ainda não está boa. Preciso de mais alguma coisa. Não, eu preciso conhecer aquele ambiente social. Eu preciso conhecer aquele outro ambiente social. Tem uns que direcionam, por exemplo, para as religiões. Tem outros que se direcionam para o materialismo, para as festas, para as orgias, né? Para o sexo, para o namoro. E tem outros que se direcionam para as drogas. A ansiedade pelo desconhecimento de saber que rumo eu vou tomar porque eu não conheço. Nenhum rumo correto ainda. Não me apresentaram. Então, esse desconhecimento que ele acha que tem, porque ele não vai de jeito nenhum valorizar o que ele recebeu em casa. Ele só vai valorizar muito mais tarde. Quem já tiver mais de 40 anos, aí 30, 40 anos, principalmente que faça terapia, vai entender que o que recebeu em casa, o quanto isso foi importante, recebeu enquanto era criança, né? O quanto isso foi importante para a formação dele. Mas o adolescente não pensa assim, não. Ele acha que tudo que ele recebeu
não foi muita coisa, então ele tem que conhecer um monte de coisa para poder formar a identidade dele, e isso ele chama de desconhecido. Ele tem uma tendência grupal. É um comportamento meio que defensivo, essa coisa de tendência grupal, né? Ele se defende dessa forma. Ah, não, lá todo mundo faz o que eu gosto. Lá todo mundo pensa igual eu penso, né? E hoje em dia tem esses grupos, né? Antigamente tinha, né? O grupinho da escola, o grupinho do clube, o grupinho da igreja, o grupinho que vai pra praia, o grupinho que vai jogar futebol, né? O grupinho que vai pro shopping, né? Hoje em dia tem o grupinho, tem os grupos sociais, tem os grupos, né, uns grandes grupos das pessoas que vivem jogando na internet. Ali está se criando uma cultura adolescente. Ali está tentando se criar um autoconhecimento. É a busca pela uniformidade, entendeu? Eu preciso ser igual esse daqui. Eu preciso pensar. Aí ele vai até um certo ponto, quando ele vê que aquilo também não é suficiente para ele, ele procura outro grupo. E ele vai passando, para poder fornecer para ele mais segurança, melhorar a estima dele. Necessidade de intelectualizar e fantasiar. Por quê? Ele precisa renunciar ao corpo infantil que ele tinha. Porque agora ele tem pelos, né? Ele consegue ter orgasmo, ele consegue fazer filho, ele tem um físico bacana. Hoje em dia esses meninos com 13, 14, 15 anos fazem academia e, né, os meninos e as meninas têm uns corpos assim super bonitos. Então, como ele tem necessidade de renunciar a esse corpo infantil, fisicamente ele vai para academia, né? Psicologicamente, ele tenta se intelectualizar fantasiando. Por quê? Porque ele ainda não tem base intelectual o suficiente para dizer eu sou intelectual, eu sou letrado, eu sou entendido nesse assunto ou no outro, né? E como também ele, na maioria das vezes, é compulsivo, ele não tem muita paciência para fazer uma faculdade, ou para ler um livro, ou para ler uma revista, ou ler um jornal, se informar da forma mais correta. Crises religiosas. Ele pode ir do ateísmo até ao engajamento fanático dentro de uma religião. Tudo isso através do quê? Através da necessidade de conhecimento que ele tem para poder se autofirmar como pessoa no mundo. Pode passar pelo misticismo, pelo fanatismo, pelo exagero de tudo. Nessa forma. Deslocamento atemporal. A mãe insiste com a urgência do tempo e ele responde: dá tempo, o trabalho é para amanhã, eu não sou obrigado. Por quê? Porque ele está sempre se envolvendo com outras atividades onde ele se sente melhor, aonde ele acha que vai ser mais bacana, onde ele acha que ele vai crescer mais, que ele vai ter mais rendimento como pessoa. Evolução sexual do autoerotismo, heterossexualidade ou homossexualidade, né? É também a fase onde ele vai resolver isso tudo aí. Ao aceitar a genitalidade dele, né? Ele vai buscar um par. Aí ele vai escolher. E isso também é difícil para ele, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia existe essa questão, por exemplo, da bissexualidade. Hoje em dia as pessoas ainda têm um pouco mais de dificuldade ainda. Dizem que não. Mas, na verdade, psicologicamente, essa busca toda pela sexualidade gera um sofrimento muito grande. Porque tem uma sociedade aí cobrando. Ah, mas eu não tô nem aí para a sociedade. É claro que tá. Se não tivesse, não traria à tona todos os problemas que tem. Por isso, eles precisam ser bem orientados. Eles vão escolher quando eles começam a analisar a intensidade dos vínculos que eles têm. Eu me vinculo melhor com esse, eu me vinculo melhor com aquele. Um vínculo que eu tenho com um homem ou com uma mulher pode ser mais frágil ou menos frágil. Pode ser mais fragilidade no sentido do desejo. Tudo isso ele vai levar em conta. Então, isso também ele tem que definir quando ele é adolescente, né? Atitude social reivindicatória. São todas aquelas restrições impostas pela sociedade, né? Não
não gosto disso, não quero isso, não quero aquilo, não quero aceitar o que a sociedade está impondo. E isso termina sempre no quê? Isso termina sempre numa revolta. E essa revolta vai parar lá no transtorno de conduta. E aí ele vai ter uma conduta que muitas vezes não vão ser legal para ele. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta, né? É sempre contraditório. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora acha isso bom, outra hora não acha. A separação dos pais, ela começa a se dar na adolescência. Ela é uma separação progressiva. Já na adolescência, ele já sabe que um dia ele vai precisar sair de casa. Pode ser que ele nunca saia, mas pode ser que ele saia rápido demais. Pode ser que ele sofra para sair. Ou pode ser que ele consiga se programar de uma forma legal. Mas isso também já é um outro... Olha, veja só, tudo isso são sofrimentos, transformações psicológicas que ocorrem na cabeça de um adolescente que precisa virar adulto. Os pais não aceitam e negam o crescimento dos filhos. Muitas vezes isso impede o sujeito de sair de casa e de crescer. A gente já ouviu muitas vezes, né? O meu filho vai ser sempre o meu filhinho. Eu sempre vou tratar como o meu bebê, ou como o meu caçulo, o meu isso, o meu aquilo, né? Vai dificultar ainda mais a resolução dessa ansiedade em formar a personalidade dele, né? Muitas vezes também alguns pais não conseguem transmitir uma consistência na personalidade de pai e de mãe, né? E daí o sujeito faz o quê? Ele vai procurar identificação fora de casa. Uma vez eu vi, falando de drogas, eu vi uma propaganda na televisão uma vez que dizia assim: pai, mãe, a atenção que você não dá para o seu filho dentro de casa, o traficante dá. Daí o menino tem 13, 14, 15 anos, ele não tem uma atenção dentro de casa, o pai e a mãe não têm uma conduta consistente, né, de pai e de mãe, não tem um movimento de pai e de mãe no mínimo aceitável, necessitar, que o menino necessite, né, que o filho necessite, e ele vai lá e conhece ali na esquina o pessoal que vende maconha, de repente ele tá ali. Daí o traficante recruta ele. Vai dar dinheiro, vai arrumar namorada para ele, vai dar conselho para ele, vai ser o melhor amigo dele, né? Porque ele não tem isso dentro de casa. A gente precisa tomar cuidado com isso. E existem as constantes flutuações de humor devido a tudo isso que nós falamos aí. Por que que os jovens procuram as drogas? É muito simples, é muito fácil da gente entender. Vou dar só os tópicos aqui para vocês. Por rebeldia, para chocar as pessoas, para sentir que faz parte de um grupo de amigos ou de um grupo qualquer que eles querem entrar, porque ninguém imagina o estrago, o prejuízo que aquilo vai trazer. Principalmente se o sujeito tiver à disposição em ser um dependente, um viciado. Se ele tiver só um uso social, ele vai usar uma vez ou outra, depois não vai usar mais. Mas quando ele começa a usar todo dia, pronto, ele já entrou no vício. Já não é mais hábito. E daí quando ele vê, ele está perdendo dinheiro, não estudou, não trabalhou, não casou, não namorou, não fez nada de normal que deveria ter feito para poder crescer e entrar numa vida adulta. Essa coisa do transtorno da conduta também, muitas vezes eles entram nessa de usar droga porque eles querem ou porque gostam de correr risco. Simplesmente por isso. Porque é legal, porque todo mundo usa, porque tá na moda, faz parte de uma noitada. Não dá para ir numa balada se não beber, se não usar droga. Não dá para ir pra praia se não fumar maconha. Não dá para fazer isso. De repente, o sujeito tá usando maconha até para ir no banheiro, até para ir na padaria comprar um pãozinho. Às vezes, depois de um certo tempo que ele já começou a usar drogas, o cérebro se neuroadapta, que tem também num vídeo meu sobre neuroadaptações aí, o cérebro se neuroadapta e gosta dos delírios da droga. Então ele continua usando porque gosta da sensação delirante. Às vezes também ele vai usar porque ele acha que ele já está crescido o suficiente e que ele precisa tomar alguma atitude, alguma decisão, fazer alguma coisa relevante. E aí ele acha que beber é relevante, que usar droga é relevante. Às vezes também ele está ali muito estressado com a sociedade, com as cobranças, está muito isolado, está aborrecido. Aí tem lá um grupo que
que leva ele a utilizar para poder relaxar um pouquinho. Se ele fez isso uma vez ou outra e depois nunca mais fez, tudo bem. Mas se ele entrar no vício, aí que é complicado, né? E também porque a maioria, quase 100%, quase, viu? Sinceramente, quase 100% dos adolescentes acham que não tem problema nenhum, eles não têm quase nenhuma informação sobre as drogas, né? E acham que vão utilizar e que vão sair com muita facilidade. E muitas vezes não é assim. A família, ela costuma ter muita dificuldade com os adolescentes. Muita dificuldade. Então, a família precisa procurar ajuda para ver se consegue entender melhor esse adolescente e consegue entregar para o adolescente o que ele precisa para poder desenvolver essa personalidade própria que ele acha que ele vai desenvolver de uma forma saudável. E hoje em dia ainda tem que levar muito em consideração o que acontece na sociedade no geral. Porque os pais precisam entender que existe essa mudança e que essa mudança tem que ser passada de uma forma segura, uma forma concreta, uma forma realista, onde não tenha mentira, onde a verdade seja dita. O mundo hoje em dia é muito complicado, né? Quando criança, os pais são encarados como um ponto de referência. Um porto seguro, repleto de equilíbrio e calmaria. Na adolescência, essa dinâmica familiar começa a mudar. Os pais começam a ser vistos de uma forma diferente, né? O adolescente passa a questionar e vai buscar o seu próprio caminho. E aí existe uma troca, e não é só a troca com a família, é também a troca com o resto, né? Com o mundo em volta. Então vamos pensar bastante. Muito provavelmente nós vamos voltar a falar sobre esse assunto num outro vídeo, tá? Porque hoje em dia é um assunto bastante complicado. Eu devo estar falando em algum outro momento sobre prevenção, né, da utilização de droga para esses adolescentes. Aí nós vamos voltar a falar sobre esses comportamentos. Mas eu acredito que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos o que é essa doença. Desculpem o termo, tá, gente? O que é essa doença, essa comorbidade chamada adolescência? É uma fase linda, muito bonita, de muita criatividade, mas muito arriscada, muito arriscada. É criatividade pura. Tem criatividade de tudo quanto é jeito. Me sigam nas redes sociais, logo nós teremos o nosso curso. E esse curso vai ser um curso que vai trazer técnicas, manuseios para você tratar o seu paciente que tem problema com droga, com ansiedade, com depressão, né? Logo estaremos lançando. Agradeço toda a sua atenção e muito obrigado.